Boa tarde. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você aí em sua casa. Hoje teremos a mensagem bíblica aqui pelo YouTube. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Maurício Vargas, da Primeira Igreja Batista em General Câmara, aqui no Rio Grande do Sul. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Em muitas cidades, todos estão em lockdown. A pior fase que estamos vivendo. Será mesmo que diante dessa situação, diante do lockdown, diante desse isolamento social, é possível nos relacionarmos? É possível não nos sentirmos sós? Será mesmo que é possível você abrir seu coração para alguém e não se sentir sozinho? É sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar a mensagem bíblica hoje com você, saindo do isolamento em meio ao lockdown. Saindo do isolamento em meio ao lockdown. Para isso, abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5, versículos 13 a 15. Você que não tem sua Bíblia, baixe sua Bíblia no aplicativo do seu celular. Você que tem sua Bíblia, apanhe ela e abra em 1 João, no capítulo 5, versículos 13 a 15. Tema da mensagem bíblica de hoje, saindo do isolamento em meio ao lockdown. 1 João, capítulo 5, versículos 13 a 15. Diz assim a inerrante e infalível palavra de Deus. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar por essa palavra. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela porção da palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Agora, Deus, que o seu Espírito fale a cada coração, que todos possam saber que é possível ter um relacionamento com o Senhor e não se sentir sozinho, mesmo estando vivendo esse isolamento. Assim eu oro em teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Estamos diante de uma realidade nunca vivida antes. No auge da ciência, no auge da tecnologia, estamos isolados. Estamos à mercê de algo invisível, mas muito perigoso. Isso demonstra o quanto somos frágeis, o quanto estamos expostos, o quanto dependemos sim do cuidado de Deus em nossa vida. Do pobre ao rico, seja qual for a seja qual for a nacionalidade, seja qual for o lugar, estamos todos vulneráveis. Nesse último fim de semana, em nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, muitas cidades decretaram o lockdown. Palavra não muito usada até um ano atrás, mas que jamais a nossa geração irá esquecer. São momentos como esse que nos levam a refletir sobre a dependência de Deus em nossa vida. Essa é uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus por meio da oração. A oração é o meio pelo qual podemos sair do isolamento em meio ao lockdown. Podemos, por meio da oração, sair da solidão e termos a companhia de Deus na pessoa de Jesus em nossa vida. Olhando para o contexto bíblico que lemos há pouco, vemos que a oração nos aproxima de Deus, nos conduz a ter um relacionamento com Deus.
A oração nos tira da solidão espiritual e nos leva a ter uma conversa com Deus. Nos leva a ouvir a voz de Deus. A oração nos conduz à certeza de que não estamos sós. A oração nos conduz à certeza que não estamos desamparados. Você não está só. Você não está desamparado. Você tem Deus e pode se relacionar com Ele por meio da oração. A oração nos revela nosso melhor amigo, nosso companheiro de todas as horas. Jesus, que deixou a mensagem que estaria conosco todos os dias. Diante disso, diante dessa realidade, em meio ao isolamento social, em meio ao lockdown que você possa estar vivendo aí, aonde você está escutando essa mensagem, você pode falar com Deus. Você pode desfrutar da companhia de Deus em sua vida por meio da oração. A oração é a forma pela qual nos relacionamos com Deus. A oração é a forma pela qual nos relacionamos com Deus. Eu gostaria, na tarde de hoje, de compartilhar com você algumas lições a respeito da oração que nós aprendemos com a palavra de Deus. A primeira lição que eu aprendo é a seguinte: tenha um tempo a sós com Deus. Tenha um tempo a sós com Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo acerca de oração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, abre sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Interessante, queridos. O próprio Jesus se retirava a um lugar solitário para orar. Por isso, ele nos ensina que ao orar é preciso um momento com Deus, no quarto, em secreto, trazendo para os nossos dias, fazendo o que a gente chama de hermenêutica. É preciso ter um tempo com Deus, um momento de intimidade, de entrega. Em casa, isolados do mundo, é uma ótima oportunidade para começarmos a termos um relacionamento com Deus. Muitas das vezes, gastamos tempo com coisas fúteis. Passamos o dia inteiro na frente da televisão, passamos o dia inteiro nas redes sociais, passamos o dia inteiro no WhatsApp ou no Telegram. Você pode sim olhar um bom filme. Você pode sim se atualizar em suas redes sociais. Você pode sim conversar com as pessoas por meio dos aplicativos. Mas o que fará a diferença em sua vida é o tempo a sós com Deus. Um tempo de oração, de intimidade com Deus. Isso sim fará a diferença e você não se sentirá sozinho. Preciso dizer para você que nenhuma pessoa no mundo poderá suprir sua solidão como a presença de Jesus em sua vida. Vou repetir. Nenhuma pessoa no mundo poderá suprir sua solidão como a presença de Jesus em sua vida. Se não for no quarto, pode ser na varanda, pode ser na sacada de seu prédio, da sua casa, pode ser no sofá da sala, não importa. Seja qual for o espaço e o horário, tenha um momento a sós com Deus. Abra seu coração a Ele. Saia do isolamento em meio ao lockdown. Tenha uma conversa com Deus. Ore a Deus. Essa é a primeira lição. Tenha um tempo a sós com Deus. A oração é a forma pela qual nos relacionamos com Deus. A primeira lição que aprendemos com esse texto, com a Bíblia, com a palavra de Deus é essa. Tenha um tempo a sós com Deus. E a segunda lição, conheça a vontade de Deus. Veja o que fala
A primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14, que lemos, ela diz assim: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Interessante que o texto fala que precisamos pedir as coisas de acordo com a vontade de Deus. Assim Ele nos ouve. O tempo de oração com Deus precisa ser eficaz. Ao orar, precisamos saber a vontade de Deus para a nossa vida. Se você conhece a Bíblia, se você já está acostumado com a palavra de Deus, ore de acordo com os seus ensinamentos. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, quando você orar, peça que seja feita a vontade de Deus na sua vida, não a sua vontade. Muitas das vezes oramos, pedimos, mas a situação que queremos não é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes pedimos equivocadamente. Assim, recebemos o não de Deus. Mas, mesmo o não de Deus é melhor que o sim que queremos, pois Deus sabe de todas as coisas. Ore, tendo a certeza que Deus quer o melhor para a sua vida. Ore pedindo que Ele faça a vontade dEle, que em qualquer situação de sua vida. Deus é soberano. Por isso é tão importante sabermos a sua vontade, conhecer a sua palavra. Se for possível, comece uma vida de devocional diário. Leia um versículo bíblico e após ore. É sempre tempo de começarmos uma nova amizade. Comece com Deus, com a pessoa de Jesus, uma nova amizade a partir de hoje. Deus quer ser o seu melhor amigo. Tenha um tempo com Deus, tenha um tempo a sós com Deus. Isso é importante. Conheça a vontade de Deus. E a terceira lição que eu aprendo nas Escrituras com relação à oração é essa: ore com fé. A oração é a forma pela qual nos relacionamos com Deus e precisamos orar com fé. Olha o que fala o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, diz assim: "Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês." Ao orar, é preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Isso diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Fé é uma palavra tão pequena, mas que faz toda a diferença em nossas vidas. Quando oramos, precisamos acreditar que Deus está ouvindo a nossa oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nós vamos ver que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lendo uma versão um pouco mais fácil de nós compreendermos, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse mesmo versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A prova que existem coisas que não podemos ver. Isso é a fé. Nós oramos a um Deus que nós não vemos, mas cremos e acreditamos que Ele existe. E isso somente pela fé. Ao orarmos, temos que ter no nosso coração a certeza que Deus está nos ouvindo, que Ele existe, que Ele quer o melhor para nós e que Ele está cuidando de nós o tempo todo. Diante disso, você pode se perguntar: mas pastor, em meio ao caos em que vivemos, se Deus existe, por que estamos vivendo tudo isso? O que eu posso responder a você é que não cabe a nós decifrar a mente de Deus. Cabe a nós apenas buscá-lo. Cabe a nós apenas nos submetermos à sua vontade. Cabe
a nós entender que Deus está no controle. E quando orarmos, precisamos orar que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele poupe as nossas vidas. Por isso a oração é um relacionamento individual. Você precisa orar a Deus. Você precisa se relacionar com Deus de forma individual. A oração, desta forma, é a forma pela qual saímos do isolamento, tendo Deus como nosso melhor amigo, nosso melhor conselheiro. A oração é a forma pela qual nos relacionamos com Deus. Vimos até aqui 3 lições importantes acerca da oração que aprendemos nas Escrituras. Vimos que é preciso ter um tempo a sós com Deus. Vimos que é preciso conhecer a vontade de Deus. Vimos que é preciso orar com fé. E por fim, a última lição que eu gostaria de compartilhar hoje com você acerca da oração é essa: ore no nome de Jesus. Olha que fala o Evangelho de João no capítulo 16, nos versículos 23 e 24, diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O texto é muito claro no Evangelho de João. Nossa oração será eficaz se pedirmos em nome de Jesus. Isso são palavras do próprio Jesus. Talvez você nunca tenha orado no nome de Jesus em sua vida. Talvez você tenha usado tantos outros nomes. Mas é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de começar algo novo em nossas vidas. Comece a realizar suas orações em nome de Jesus. Ao orar, ao final, diga em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que, por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus está sobre todo nome, e todo joelho deve se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Jesus está acima de todos, de todos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É tempo de sair, querido, do isolamento de sua vida. É tempo de se relacionar com Deus por meio de Jesus. Em meio ao lockdown, em meio a esse isolamento, você vai estar só se você quiser, porque você pode estar na companhia de Jesus. Você tem a Jesus. Abandone a solidão. Abandone tudo que te afasta de Deus. Creia em Jesus, arrependa-se. Saia do isolamento espiritual que o pecado traz para a nossa vida. O pecado nos conduz a nos afastarmos de Deus, mas quando cremos em Jesus e nos arrependemos, passamos a nos relacionar com Deus. Você tem Jesus para se relacionar nesse tempo de angústia, neste tempo de aflição, neste tempo de isolamento, nesse tempo de solidão. Jesus quer ser o seu melhor amigo. E o meio pelo qual nós podemos falar e nos relacionar com Jesus é por meio da oração. Eu quero desafiar você na tarde de hoje. Tenha um tempo a sós com Deus a partir de hoje. Reserve algum tempo de sua vida, seja qual for o horário, seja qual for o lugar. Reserve um tempo para você orar a Deus.
Procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Procure meditar na palavra de Deus. Hoje são inúmeras as formas que nós temos acesso às Escrituras. Aí no seu celular, você pode, na parte de app, baixar a Bíblia online. E você pode estudar a Bíblia. Essa é a forma pela qual nós vamos nos relacionar com Deus por meio de sua palavra, por meio da oração, um tempo a sós com Deus. Eu desafio você a orar com fé, sabendo que Deus existe e que está cuidando de você. Ore com fé, sabendo que Deus está no controle de sua vida. Ore. A partir de agora, sempre quando você orar, ore no nome de Jesus. É simples, a oração é uma fala com Deus e diga: Senhor, eu oro no nome de Jesus. E você vai ver a diferença que isso fará em sua vida. Eu desafio você a orar no nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela pessoa que escutou essa mensagem na tarde de hoje. Que ela possa, a partir de agora, ter um tempo com o Senhor. Diariamente, um tempo de oração, Deus. Que a pessoa que agora escuta, Pai, essa mensagem possa buscar saber a sua vontade para a vida dela. E que ela ore sabendo que o Senhor é soberano, Deus. Que essa pessoa possa vir a orar com fé, sabendo que o Senhor existe e que está cuidando, que o Senhor é soberano, Deus. E que essa pessoa possa orar no nome de teu Filho Jesus. Que essa pessoa possa orar em teu nome, Jesus. Se faça Deus na vida dessa pessoa, Pai. Assim nós oramos em teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco na tarde de hoje. Que Deus te abençoe grandemente, te dê uma semana ricamente abençoada. Que Deus te proteja diante da situação que estamos vivendo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um grande abraço, um ótimo fim de noite.